Por que peregrinar em Minas Gerais e por que nós escolhemos aqui para ser um caminho de evangelização? Bom, nós estamos em um dos estados que se torna berço do catolicismo. Nós temos maioria católica, 63% das pessoas, segundo o último censo do IBGE. E assim, a gente tem história, nós temos cultura, nós temos espiritualidade. E é claro que muitos turistas se encantam pela arquitetura, mas tem muito mais que nós viemos buscar aqui. Em que nós vamos voltar ao tempo colonial, a história do Brasil, ciclo do ouro, estrada real, tudo isso para a gente poder contextualizar melhor a nossa própria fé. E por isso que nós escolhemos algumas cidades que fazem parte de todo esse ciclo, que engloba desde Congonhas, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Caeté. Por todas essas cidades nós vamos passar e vamos peregrinar juntos, afinal estamos aqui para isso, para levar a nossa fé e principalmente para evangelizar. Santo Antônio do Rio das Mortes, depois Arraial Velho, por fim Vila de São José, mas na verdade estou falando de Tiradentes, essa cidade lindíssima, histórica, apaixonante. Tem como padroeiro Santo Antônio, inclusive uma das grandes festas aqui de Minas Gerais. E é esta cidade que nos recebe nesse Caminhos de Evangelização. Joaquim José da Silva Xavier, nascido em 1746 e morto em 1792, ou Tiradentes, como é também conhecido, foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento cujo objetivo era proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. Sentenciado por traição, recebeu como pena a morte por enforcamento. Sua execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Para você ter uma ideia, Tiradentes é um lugar que a gente anda muito a pé. A gente está mais ou menos 190 quilômetros da capital, BH. Primeiro, o que você tem que pensar? É uma cidade que, se você vem de carro, tranquilo. Mas se você vem num grupo igual a gente veio, um ônibus aqui é mais complicado. Então tem que pensar nessa logística toda. Mas é assim, um lugar para você caminhar, para apreciar as montanhas. Gente, tem uma montanha aqui do meu lado, a gente consegue visualizar ela no próprio Google Maps, assim, de tão gigante que é. E para mim, Minas Gerais é isso aqui. São pedras no chão, ladeiras, se bem que Tiradentes as ladeiras são mais tranquilas do que outras cidades, e muita espiritualidade por causa das montanhas, enfim, muitas igrejas, enfim. Um lugar para vir com família, para vir sozinho, para vir em grupos de peregrinação, tudo isso e mais um pouco, né? Eu quero falar um pouco com você sobre esta fé em Minas Gerais, que praticamente, né, quando a gente olha para a história, nasce o catolicismo junto, né? A gente sabe que não é exclusivo de Minas Gerais esse nascimento, mas eu quero contextualizar um pouco com você. Quando a gente visita essas cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, quando a gente fala ali do ciclo do ouro, da estrada real, então cidades como, por exemplo, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, o que mais? Própria Congonhas, São João del Rei, essas cidades que fazem parte todas aí da estrada real, a gente tem que pensar que quando surgem algumas dessas cidades, não existia ainda o estado de Minas Gerais. Então, se a gente for pensar, eu estou falando aqui do século XVIII, tá? Algumas datas aqui para você se localizar. Quando nós falamos da cidade de Tiradentes, ela nasce em 1702. Ainda não existia o estado de Minas Gerais. Nós estamos falando de um período colonial, que é um período em que o Brasil era dividido em capitanias. Talvez você se lembre um pouco das aulas de história agora, não é? Capitanias hereditárias. Então, a forma como o Brasil foi dividido desde 1534.
Eu gosto de fazer essas conexões para a gente se localizar um pouco, né? Você pensa o seguinte, o Brasil foi descoberto em 1500, tá? Só que de 1500 até 1534, quando de fato foi dividido nas capitanias, ele ficou ali um pouco largado, digamos assim, porque Portugal estava com o foco nas Índias. Então tinha um comércio lucrativo lá. E o que o faz voltar-se para o Brasil para então tomar uma decisão de divisão mais política é uma ameaça dos franceses, né? Os franceses, eles também estão ali querendo fazer amizades aqui com os povos nativos, de alguma forma dominar esse território. Então é quando a coroa portuguesa fala assim, não, a gente precisa dar um jeito de proteger esse território. Então, eu estou falando de 1534, quando surge esse processo de divisão por capitanias hereditárias, onde o Brasil foi dividido ali em 15 capitanias. Cada um tinha um administrador que não necessariamente estava no local, então alguns estavam no Brasil, outros nem chegaram a visitar. Enfim, foi uma estratégia que a coroa portuguesa usou para defender o território. Mas quando eles fazem isso, eles também querem desenvolver a região. Então agora eu falei de 1534, vamos passar para aqui, para esse período de Minas Gerais. Então, 1702, 1709, que tem ali a cidade de Mariana. Então, algumas cidades que surgiram e que não havia ainda Estado, havia essa capitania hereditária. Na verdade, eles partiram, bandeirantes de portugueses, bandeirantes paulistas, vieram em direção a Minas Gerais com o objetivo de explorar o ouro, o diamante, que estavam escondidos nas nossas montanhas. A fé católica aqui em Minas, ela tem uma trajetória, assim, a gente vai remontar na época do período colonial. A fé católica, ela entra no território mineiro, no período, né, de colonização do Brasil, de desbravamento mesmo do território das Minas, e com os europeus, né, que vieram para Minas Gerais em busca de riqueza, ocupação do território, eles trouxeram, né, essa cultura católica que veio dos povos europeus. Então, ela chegou aqui e ganhou, né, ganhou espaço, né, entre as pessoas que aqui chegaram, né, ainda teve o processo de civilização e de mistura das culturas, né, essa engrenagem tão grande e tão bonita da nossa cultura brasileira, né? Que a gente tem as referências dos povos nativos, dos povos africanos, juntamente com essa cultura católica que veio dos povos europeus. Então é o que a gente tem aqui de fé católica, essa mistura, esse amálgama, né, de expressões, né, da nossa cultura católica. Então, a trajetória da religião católica, ela vem mesmo com esses ocupantes europeus que chegaram aqui nas Minas Gerais. Nós estamos aqui em Tiradentes, em um dos pontos que eu diria que quem passa por aqui precisa visitar. É um ponto de muita espiritualidade, um ponto em que a nossa fé católica pode não apenas se vislumbrar com o que vê, mas também vivenciar isso aqui de uma forma especial, porque quando você faz a visita à matriz de Santo Antônio, aqui em Tiradentes, você tem uma experiência em que, ao entrar na igreja, você sente o som, que é uma música sacra. Talvez você esteja escutando aqui a música ambiente, mas ela te abraça nisso, né? É algo que conversa muito com o estilo da igreja, que é barroca, né, do século XVIII, uma igreja que nasce praticamente junto com a cidade de Tiradentes, 1702, quando nasce como capela. E muita gente se vislumbra com esse local pela arte sacra mesmo, né? Nós estamos falando aqui de algo majestoso porque são 482 quilos de ouro aqui
em todo o altar, em toda a igreja. Isso chama atenção, isso acaba de alguma forma trazendo até alguns questionamentos dos fiéis. Mas nós sabemos que o próprio Círculo do Ouro propiciou isso, uma região muito rica e também uma devoção popular em que os fiéis queriam ofertar a Deus aquilo que era o mais precioso que eles tinham. Por isso o ouro aqui, mas lembrando que não é ouro maciço. Ainda assim, quase meia tonelada de ouro aqui nessa igreja. Então, por um lado, se a gente pode contemplar toda esta obra de arte, a própria fachada da igreja projetada por Aleijadinho e toda essa arte barroca, rococó, enfim, pinturas que a gente vê desde o teto, sem contar o próprio órgão que está aqui em funcionamento, é um órgão de 1788, que veio de Portugal e que ainda hoje nas festas mais solenes, como por exemplo o Momento da Paixão, alguns concertos específicos, ele está em funcionamento. Então, assim, é uma obra muito viva, né? É uma fé muito viva, uma obra de arte que a gente vê que não é somente para contemplar, a gente vê muito isso aqui em Minas Gerais. E quando a gente contempla esse tipo de altar, né, o altar-mor que a gente fala aqui, ele traz, justamente por ser barroco, esse aspecto de convite, de abraçar, de envolver, né? Como a gente pode observar aqui. Então, sem dúvida, um ponto que você precisa visitar, que vale a pena vir só para isso. Eu estou aqui com o padre Alisson Sacramento, que é o pároco aqui da Matriz de Tiradentes, a Matriz Santo Antônio, essa igreja belíssima, né, padre? Então, antes de tudo, sua bênção. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada por nos receber aqui e eu queria, na verdade, que o senhor deixasse uma mensagem de evangelização, né? Porque nós estamos aqui como peregrinos, porque nós vemos no Brasil uma fé viva e nós vimos em Minas Gerais justamente isso, né? Um berço do catolicismo, né? Que eu posso dizer assim, e algo que nos motiva. E eu vi isso aqui, né? Quando eu participei da adoração, da missa. O que o senhor fala para quem está nos assistindo, né? Como manter viva essa chama da fé, padre? É uma alegria acolhê-los, né? E uma alegria também deixar essa mensagem para todos aqueles que vão nos acompanhar, né? Então, aqui em Minas Gerais, especialmente aqui na nossa região do Campo das Vertentes, né, nós temos uma religiosidade muito forte. São muitas tradições religiosas, né, dos nossos antepassados. Aqui nós estamos numa igreja tricentenária, né? Então, de fato, é uma fé muito viva, né? Ao longo de todo o ano, são várias as celebrações. E nós temos uma característica, que é uma paróquia turística, né? Muitos turistas do Brasil inteiro, às vezes também de outras partes do mundo, né? Vêm aqui para não só ver a beleza da igreja, mas experienciar a fé. E isso para nós é uma alegria, porque a gente quer transmitir, né, a palavra de Deus, auxiliar o povo a ver que Deus fala conosco através do belo. Né? E a beleza dessa igreja, a herança dos nossos antepassados, né? Transmite justamente isso, né? Uma fé concretizada, né? Então, é justamente nesse sentido que a gente deixa essa mensagem, né? A fé não é algo do passado, não é algo imóvel, né? Mas é algo que é dinâmico na nossa vida, porque Deus está agindo, Deus se faz sempre presente na nossa caminhada. Por isso é importante nós buscarmos a Deus e termos a consciência de que Ele sempre está conosco. Obrigada, Padre Alisson. E nós estamos juntos como Obra Evangelizar justamente para mostrar, né, essa fé, para evangelizarmos mais, né? A sua mensagem vai chegar para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Então, muito obrigada por nos receber. Deus abençoe aqui, né? Continue abençoando essa comunidade. Amém, amém. Obrigada.
aqui na cidade de Tiradentes nós temos um local que conta muito sobre a própria cidade e que na verdade era a casa do Padre Toledo. Leva inclusive o nome do museu, Padre Toledo. E tem a ver tanto com a história de Tiradentes, porque ele também foi um inconfidente, ele também conheceu Tiradentes, digamos assim que a primeira reunião dos dois sobre a Inconfidência Mineira aconteceu aqui nesse local. Então a gente consegue, visitando este museu, entender mais sobre a história de Tiradentes, inclusive do ponto de vista assim, de engenharia arquitetônico, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo da alvenaria, formada por blocos, argamassa de terra crua, que era como a maioria das construções foram feitas aqui no século XVIII, não é? Nós temos aqui algumas partes que são interativas dentro do museu. Você consegue assistir a um vídeo para ver as coisas assim de uma forma mais real, né? Para a época. E vale a pena, assim, pela própria estrutura, né? Nós temos pinturas no teto, esse piso de madeira maravilhoso e muitos objetos da época ali do Padre Toledo. E temos também a linha do tempo, né? Que tanto eu gosto de ver, começando lá em 1675, falando já do início aqui da cidade de Tiradentes, 1702, com o agrupamento de garimpeiros, descoberta dos veios auríferos, e vem seguindo aqui com algumas criações de irmandades, Conjuração Mineira acontecendo aqui, 1788, 89, a morte do Padre Toledo, e vem seguindo aqui com vários pontos que são importantes para a gente aprender da história do Brasil, que tem muito aqui em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira foi um movimento conspiratório contra o domínio português, que visava a independência da capitania de Minas Gerais. Tiradentes foi um dos principais articuladores e líderes do movimento. E nós também passamos pelo Museu de Santana e nos emocionamos com a história desse acervo. Conta um pouquinho para nós dessa relação, né, da fé de Minas Gerais com esse museu, enfim, a importância desse museu aqui para nós. Olá pessoal, eu sou a Fabiana Guimarães. Como a Carol já apresentou, atuo na coordenação geral aqui do museu desde a sua inauguração. O museu ele existe desde setembro de 2011, Carol. Olha só. Ele é um projeto aprovado em Lei Rouanet, se mantém via Lei de Incentivo à Cultura. O acervo exposto aqui, que vocês vão conhecer um pouquinho juntamente com a Carol, era uma coleção particular de uma empresária mineira, Ângela Gutierrez, católica, devota de Santana, que levou 40 anos para reunir as 300 peças que vocês vão conhecer 300 aqui. peças que ela foi, digamos assim, colecionando por devoção mesmo. Sim. O pai colecionava arte antiga brasileira, família muito católica, religiosa. Ela cresceu no meio disso e menina ganhou do pai um oratório com a Santana dentro. Que legal. E isso despertou nela a devoção por Santana e fez com que ela reunisse essas peças ao longo de 40 anos de busca. Nossa. Ela tem uma única filha e a filha chama-se Ana por causa da devoção a Santana. Nossa, uma devoção bonita, né? Sim. Eu estava comentando com você, né, que a gente não vê museus de Santana facilmente. Eu é a primeira vez que eu vejo, Sim. né? Eu não sei se é o único do Brasil, mas é algo que fala com a devoção popular. E você falando da própria fé da dona, que é viva ainda, né? Sim. Que geralmente a gente sim. pensa em museu, pensa, o colecionador já falecido. Não, ela é viva. Ela é viva. Ela é viva. Olha né? só. Ela costuma dizer, né, uma fala dela que chega uma hora que o colecionador precisa dar conta, que não pode guardar a história só para si, que isso precisa ser compartilhado, né? Uma pena ela não estar na cidade hoje, que ela teria o maior prazer de receber vocês, de falar com o público da TV Evangelizar. Ela sabe da visita de vocês, deixou um abraço. Obrigada. Né? E sempre que vem à cidade, ela vem ao museu, faz questão de conversar com o visitante e matar a saudade das Santanas, né? Porque ela doou esse acervo para o IPHAN, então deixou de ser coleção particular. O acervo ele é datado do final do século XVII, Carol, ao início do século XX. Nossa. Então, nós temos peças de várias regiões do país, a maior parte Minas Gerais, mas nós temos peças que foram encontradas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nordeste, Goiás. Ela foi garimpando? Foi garimpando isso nas viagens que fez pelo país. Tá, e me conta uma coisa, esse local aqui que nós estamos,
Ele era uma antiga cadeia. Isso. O prédio, ele foi cadeia pública da cidade. Tá. É uma construção de 1730. Então, o primeiro objetivo do projeto, inclusive, foi preservar essa arquitetura. Na sala mesmo onde nós estamos, o visitante, ele pode, ao chegar aqui, observar a outra solitária do prédio que foi mantida. Entendi. Aqui é a solitária. Era uma né? solitária, isso. Foi feita, lógico, essa intervenção, né, com a concepção do museu, que foi colocar o vidro, a iluminação, mas é observar esse espaço, imaginar ele fechado, escuro, abafado, úmido, mínima circulação de ar, então totalmente insalubre para o preço que passava aqui nesse período. E a sala onde nós estamos foi uma cela. Nossa, e transformar um lugar desse um lugar de devoção, de né? Devoção tem, e de fé. Tem um significado nisso, né? Tem. Os próprios visitantes que aqui entram, eles falam, né, que o espaço ganhou leveza. Sim, né? porque a gente sente isso mesmo se aqui você dentro. às vezes nem chamar atenção para o detalhe, passa desapercebido, porque as pessoas chegam, se encantam com o acervo, com a identidade visual, museografia, expografia do museu, e se a gente não chamar atenção para os detalhes como as grades das portas, eles nem percebem, né? Falam, nossa, tá leve, porque foi um lugar de dor e sofrimento, né? Sim. Então, uma Que pode ser transformado, ressignificação desse exatamente. espaço. Ai, nossa, que legal. Acho que fica um convite, né, para quem nos acompanha. Sim. Às vezes passa por Tiradentes, às vezes numa correria passa batido nesses lugares que são verdadeiras joias, né? Sim. Se Tiradentes tem essa história de metais preciosos, a gente ainda tem hoje, né, com a espiritualidade. Sim, então... a Ângela, colecionadora mesmo, comenta, é um acervo que as mulheres se identificam e se reconhecem. É uma devoção muito feminina, porque você vê aqui a mãe que ensina, a mãe que guia, a mãe que zela, né? O acervo do museu, ele traz 4 representações de Santana, né? Desde a Santana Mestra, que é a imaginária mais conhecida, que é ela ensinando, né, Nossa Senhora Menina, a mãe que está com ela no colo, dando a mão, guiando e conduzindo, e o acervo traz ainda 2 representações raras de Santa Ana, que é Santas Mães e Sacra Parentela. Que legal. Eu quero agradecer a você, Fabiana, também a Ângela Gutierrez, né, que fez esse local acontecer. Obrigada por nos receber. Tenho certeza que muitos que nos acompanham pela TV Evangelizar vão ter também a oportunidade de conhecer. Nós é que agradecemos, Carol, a visita. Foi um prazer e uma alegria receber você, receber os peregrinos que estão juntamente com você nessa viagem por Minas. E eu quero deixar aqui o convite a você que está acompanhando o programa, que acompanha a TV Evangelizar, vindo a Minas, a Tiradentes. O Museu de Santana está de portas abertas para receber cada um de vocês. E tendo também o interesse, há como fazer uma visita virtual no site do museu. Se você ficou com uma vontade aí de ver um pouco mais desse museu, é só acessar o site e você vai conhecer um pouco mais dessa devoção. Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, escreve: o culto a Santana reproduz o sentimento ancestral da relação do poder gerador da terra com o da mulher. Ao mesmo tempo, encarna outro culto da antiguidade, que é a reverência aos antepassados, ao conhecimento que se transfere de geração em geração. Por isso, denominada mestra ou guia, Santana é sempre representada como uma mulher madura, serena, transmitindo seu conhecimento ou guiando a Virgem Maria pelas mãos, quando não a traz no colo. A devoção é, portanto, de origem telúrica e popular, não veio das Sagradas Escrituras. É uma das apropriações que o catolicismo fez dos rituais de semeadura, em que se pedia que a terra, a grande mãe, fosse profícua e fértil. Para os homens que se lançavam solitários em terras desconhecidas, deixando longe suas famílias, nada mais apropriado que o culto à grande mãe ancestral, de tal modo íntima do inconsciente coletivo que seu título e nome se fundiram numa palavra única, simbólica e carinhosa: Santana. Você vai conhecer comigo agora o único museu de liturgia de toda a América Latina e fica aqui na cidade de Tiradentes. Então nós estamos aqui numa região bem próxima da matriz de Santo Antônio. A gente faz tudo a pé por aqui e nós temos uma experiência aqui dentro que já é auditiva. Então a gente chegando aqui nesse jardim aqui, né? Nós temos vários pilares, vou chamar de pilar aqui, onde você pode se sentar para escutar ou uma palavra
como aqui é de Gênesis, ou até mesmo uma música. Já começa aqui a experiência. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, eu amo mapa, linha do tempo, né? Eu acho que dá uma noção do que está acontecendo as coisas. E eles colocaram aqui, bem no fundo, tudo o que começa a acontecer desde lá do Concílio de Trento e as conexões que vão fazendo com a própria liturgia dentro de Tiradentes. Ou seja, a gente já começa a visita aqui do lado de fora. E interessante que quando a gente vai olhando para esse acervo, né, um acervo bem rico, são mais de 300 itens que são guardados aqui. O intuito foi criar justamente para a preservação desses itens, mas também para que fossem usados pelas igrejas. Então tem muitas peças aqui dentro que saem desse acervo e peregrinam pelas igrejas, né, nas datas litúrgicas, nas datas de festa. Eu achei assim uma forma muito inteligente de se usar desse acervo, né, que foi adquirido com esse intuito de preservação, então vale muito a pena a gente visitar. E lá dentro a gente vai conhecer um pouco do que é a própria liturgia. Inclusive eu pergunto para você, se você sabe o que é a liturgia dentro da igreja. Ela serve para nos aproximar desse mistério de Deus, não é? Mas eu quero mostrar para você o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre liturgia. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, número 1069, originariamente a palavra liturgia significa obra pública, serviço por parte dele em favor do povo. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Aqui dentro do Museu de Liturgia, são 420 peças que estão expostas. Eu, quando cheguei aqui, já me chamou a atenção esses 2 sinos aqui, né, gigantes, porque a gente entra, já vê. Inclusive, um deles está rachado. A hora que eu vi aqui, ó, ele foi fundido em 1784. Vem da matriz de Santo Antônio, a mesma que eu mencionei para você ali na nossa entrada. E ele foi tocado no ano de 2016. Olha só, né, recente. E estava rachado desde 1963. Aí eu me perguntei assim, mas como que racham um sino, né? Como que um trem desse, como diz o mineiro, racha uma estrutura dessa? E sabe o que eu aprendi? Que os raios é que fazem isso, porque na verdade isso aqui é um verdadeiro para-raio, né? Pelo material que é feito, atrai algo suficientemente forte para poder rachá-lo. Muito interessante. E aqui nos corredores, bom, tem sala de ex-voto aqui também, né? De milagres, mas aqui eles dividiram em partes, né? Então tem a liturgia da palavra, então você vai ver alguns elementos relacionados à liturgia da palavra, e também relacionados à liturgia eucarística. Inclusive, aqui tem no acervo, eu quero ver se eu acho, tem um missal aqui. Ó, é esse aqui, ó, mas olha só que raridade. É um missal romano de 1721, que veio lá da Antuérpia, Bélgica, passou ali em Tiradentes, na matriz de Santo Antônio também. Tá aqui conservado, gente. Olha que riqueza isso, né? Aqui vários castiçais de vários tamanhos. Quando a gente dá a volta, chama atenção até a própria estrutura aqui, ó, a parede, né, que é feito. E aqui eu já estou vendo os turíbulos também, que são do século XIX, Rio de Janeiro, Portugal, a procedência. E esses baús aqui de madeira são do século XVIII e são aqui de Minas, porque eles são muito fortes na madeira, né? Desde o início já do século, desde a Constituição do Estado. Olha só isso. Imagina o peso disso. Eu fico pensando no peso, no transporte, essas coisas. Você pensa nisso também ou não? E são peças bem raras e lembrando, né? Muitas dessas peças saem daqui do museu para ir para as igrejas nas festas litúrgicas. E aqui, para nós, uma preciosidade, né? Os ostensórios, os cálices.
Inclusive, essas peças são utilizadas nas grandes festividades aqui em Tiradentes. E tem uma raridade aqui nesse museu que eu preciso te mostrar, que é essa imagem de São José, que ele está usando botas. E é a única imagem de São José desta forma, inclusive a procedência é do chafariz de São José, ponto muito visitado aqui em Tiradentes, um dos mais visitados. Somente lá a gente consegue ver, e aqui, né, claro, ele é de 1749. Olha essa imagem. Como que eu não ia falar de São José, né? Como não falar de São José aqui em Tiradentes? Eu não sei se você já notou em algumas igrejas que você tenha visitado aí pelo Brasil, que algumas delas trazem um cemitério no mesmo terreno da igreja. Aqui em Tiradentes acontece isso até porque até 1820 no Brasil era uma prática de ligar o sepultamento a um local sagrado, né, que é a igreja, é uma, digamos, das explicações. E também falando como uma forma de retribuição àquelas pessoas que construíram o templo. Construíram e em troca receberam o terreno para serem sepultadas. Esse local aqui que eu estou é um lugar maravilhoso porque estamos de frente para esta Serra de São José, que inclusive convido você a depois abrir o mapa para você olhar via satélite, aquela visão do satélite, a gente consegue ver todo esse desenho aqui, de tão grande que é. Ela forma como se fosse uma barreira de proteção aqui na cidade de Tiradentes. Aqui eu estou bem de frente para a fachada da Matriz Santo Antônio. Do ladinho aqui tem os sepultamentos, então. Interessante, né, a gente saber disso. Amo! Peregrinar para mim é vida. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu chego de uma viagem e eu já fico pensando na outra, alinhavando as coisas, me preparando para a próxima. Eu cuido muito do lado espiritual, né? Então eu rezo bastante. Eu peço principalmente para eu ser uma boa parceira de peregrinação. E eu já fiz muitas amizades assim nas viagens que é para a vida. Pessoas que estão no meu coração assim que é para sempre, né? Eu peço muito para Deus abrir minha cabeça, para o Espírito Santo me dar sabedoria para eu tirar o máximo que eu puder do lado espiritual, né? Só que também tem o lado físico, né? Eu faço academia, eu ando, eu corro. O pessoal sobe o morro, chega lá com a língua de fora, eu tô tranquila. E nós vamos nos despedir de Tiradentes em um dos pontos mais visitados aqui da cidade, que é o Chafariz São José, que na verdade é um monumento de 1749, hoje é um monumento, né? Porque na época ele era o abastecimento de toda a região e inclusive não só para beber água, mas para fazer lavação, enfim, tudo que a comunidade aqui, a vila, precisava. Então nós viemos aqui inclusive para ver a imagem de São José de Botas, que você viu também bem de pertinho em uma das nossas paradas no Museu de Liturgia, e que é a única imagem de São José vestindo botas, né? Então uma raridade também. E hoje foi um dia maravilhoso, eu diria. Estamos deixando Tiradentes com o coração apertado, aquela vontade de ficar nesta cidade tão pequena, pouco mais de 7 mil habitantes e ao mesmo tempo um coração tão grande que nos acolheu tão bem. Então eu espero que você possa ter a oportunidade de se sentir um pouco aqui em Tiradentes, mais próximo desta fé tão viva em Minas Gerais. E qual será o nosso próximo ponto nos caminhos de evangelização? Na ponta do pé. Esse lugar aqui vai nos lembrar de um momento. O que foi que você está fazendo assim? Esse lugar aqui